Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Não sei em que momento você está assistindo essa aula, mas uma coisa eu tenho certeza: valerá a pena. Lembrando que essa aula está sendo gravada após o edital, totalmente atualizada, direcionada para o nosso concurso da GCM de Itupeva. Então, sem delongas, vamos lá que hoje nós vamos estudar direito constitucional. Você está no ERA, estude rumo à aprovação. E claro, o sonho é seu, mas a missão é nossa. Estaremos juntos até o dia da sua prova. Vamos que vamos! Meu nome é Elizabeth Franco, eu sou bacharela em Direito, aprovada na Ordem dos Advogados do Brasil, sou pós-graduada em Direito Penal, Processual Penal, Direito Público Aplicado. Fui aprovada na Guarda Municipal de Jundiaí aos 17 anos, participei do curso de formação aos 18, tomei posse aos 19 e lá eu permaneci por 11 anos, sendo professora, sendo instrutora também de direito penal, processual penal, direito constitucional, que é a base de tudo, e legislação aplicada à atuação das guardas municipais, tanto nos cursos de formação quanto nos estágios de qualificação profissionais anuais, né? Sou operadora tática formada pelo terceiro CPT, curso de patrulhamento tático, e atualmente sou escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Isso quer dizer que eu já estive aí no seu lugar e eu sei como fazer para estar aqui nesta posição de já aprovada em inúmeros concursos, certo? E eu coloco à sua disposição essa experiência, o meu conhecimento, porque eu quero você aprovado, aprovada. Essa é a minha missão aqui e vamos cumpri-la. Pessoal, tem uma pegadinha quando nós falamos de princípios fundamentais que as bancas adoram explorar e eu não quero que você caia nelas de forma alguma. O que acontece? Quando nós falamos de princípios fundamentais e o seu edital traz princípios fundamentais, nós estamos falando do artigo 1º ao 4º. Artigo 1º ao 4º. Quando nós falamos de princípios, e esta é a pegadinha porque repete o começo e muitos candidatos, até bons candidatos, acabam caindo nessa e você não pode cair. Quando nós falamos em princípios que regem as relações internacionais, aí nós estamos falando somente do artigo 4º. O que vai diferenciar para você não cair então nessa pegadinha? O que vem depois da palavra princípios. Se a questão te trouxer de acordo com os princípios fundamentais, ela pode cobrar do artigo 1º até o 4º. Então, 1º, 2º, 3º, 4º da Constituição. Mas se falar princípios que regem as relações internacionais, aí o conhecimento que ela quer de você é do artigo 4º. Mas fique tranquilo que nós vamos voltar aqui, inclusive nós vamos estudar aprofundadamente o artigo 4º. Agora, passada essa pegadinha, essa dica inicial, e você está assistindo uma videoaula, precisa ter um estudo ativo, precisa anotar, né? Não é Netflix para ficar deitadinho na cama. Aliás, quem quer ser guarda municipal precisa ter postura desde já. Postura de coluna ereta, então se arruma, se apruma nessa cadeira e aí tem a postura, desliga as notificações, sai dessa aba aí que não tem nada a ver com a aula e preste muita atenção, porque a nossa jornada ela será intensa. Artigo 1º, eu te apresento a Constituição da República Federativa do Brasil, também conhecida como Carta Magna, é a nossa lei maior, ou ainda como Constituição Cidadã, exatamente pelos direitos e garantias que ela nos traz. O seu artigo 1º vai trazer 4 características essenciais que você não pode deixar de saber, porque a sua banca ela vai um pouquinho além. Ela gosta de inovar e de aprofundar. Então, nós temos aqui 4 situações. A primeira é república, federativa,
E da federativa nós vamos ter que é uma união indissolúvel. Estado democrático de direito. Calma, respira que nós vamos falar de todos eles. Primeiro, uma leitura da Lei Seca. A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel. Olha a pegadinha aqui. As bancas costumam fazer o quê? Tirar o indissolúvel e fica dissolúvel. Pode? Um estado pode se tornar um país? Cansei de fazer parte do Brasil, eu vou me rebelar e vou ser um país. Não vai, amigão, não vai, porque você é uma federação, tá? Pare de falar bobagem, vai estudar direito constitucional, porque não pode. E a gente vai entender por que não pode. Dos estados, do município e do Distrito Federal. Não se esqueça do Distrito Federal. O Distrito Federal é aquele lugar lá dentro de Goiás, né, que fica a nossa capital, Brasília. Constitui-se, então, em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Já já nós vamos ver os fundamentos. Agora, nós vamos entender o seguinte: vamos botar fogo na República. Elizabeth, como assim? Calma, que isso é um mnemônico para você compreender a forma de governo. Veja, nós temos um presidente, nós não temos um rei, nós não temos um monarca, porque ao contrário da república, a outra forma de governo existente é a monarquia, é ter ali um rei. Não é o nosso caso. Nós não temos no Brasil uma forma de governo pela monarquia. A nossa forma é a república e ela tem 3 características que eu vou te falar agora. Mas para você lembrar, porque daqui a pouco nós vamos falar da forma de Estado, olha só, forma de Estado, FE, que é exatamente o início aqui da federação, né? Da República Federativa do Brasil. Vou te dar aqui 4 mnemônicos. Fogo na República, o FE, que é a forma de Estado, e siga o presidente, porque se nós temos uma república, aí nós vamos ter também um presidente. Você vai lembrar de siga o presidente, porque é o sistema de governo. Sistema de governo é o presidencialismo, tá? E depois a gente vai falar da nossa querida democracia. Tem mnemônico? Claro que tem. Vamos lá, tá aqui, ó, para você printar. Ou não conseguiu printar, pede lá que a gente te encaminha. Vamos com calma, vamos trabalhar então. Abre uma setinha aí no seu caderno, coloca a forma de governo como sendo a república. A república, ela vai nos apresentar 3 características. A primeira dela é a temporalidade. Temporalidade. Nossa, Elizabeth, mas o que é isso? Lembra de tempo, olha o início aqui. Tempo, período. Calma, vou te falar já. Temporalidade, ademais a eletividade e, por último, a responsabilidade. Pronto, responsabilidade. Temporalidade, veja, se nós tivéssemos a monarquia, esse monarca, ele ficaria para sempre lá, né? Se ele falecesse, iria vir o seu filho primogênito para se tornar rei. Não, nós não temos isso. O que nós temos aqui é uma república. A nossa forma de governo é a república. Fogo na república. E aí nós vamos ter a temporalidade. É de tempo. Lembre-se, os mandatos para presidente são de 4 anos, né? 4 anos. Aí pode ser reeleito por mais 4 e depois, amigão, viu? Isso aqui não é profissão, não. Isso aqui não é monarquia que você vai ficar para sempre, não. Tchau, vai descansar um pouquinho, tá? E uma coisa importante, porque nós temos redação no concurso. Quando nós falamos de situações eletivas, de eleger aquela pessoa, é mandatário.
mandato, com T, ou com tango, para você já ir se aproximando. Agora, se for uma ordem judicial, aí é mandado, com D de dedo, de delta, tá? Então, aqui nós estamos falando do mandato, com T. Primeira característica, então, temporalidade. Existe um tempo. A segunda característica, eletividade. Ele é eleito pelo povo, tá? Veja, diferente da monarquia, que o rei falece, vem ali o príncipe e se torna rei. Aqui não, meu querido. Aqui você precisa ser eleito democraticamente pelo povo. E a terceira característica é a responsabilidade. Você não pode cometer todos os atos que você quiser. O presidente da República, ele tem a sua responsabilidade e caso não arque com aquilo, vai responder por chamado crime de responsabilidade, né? Mas não é crime, é só o nome ali e pode ser impeachmentado, retirado. Perfeito? Entendeu a forma de governo? Fogo na República, ó. Faz um post-it, coloca aí na sua parede para você não esquecer. Vamos agora para a forma de Estado, que é a federação. Gente, a federação é a organização. Então, nós temos os nossos municípios, estados e a União. Então, eles têm uma característica muito importante que é a autonomia. Autonomia, veja, nós não temos um poder unitário, não. O nosso estado, ele não é unitário, não é simplesmente nós vamos ter ali uma república, nós vamos ter uma união que vai mandar organizar tudo aqui. Veja, o seu município tem prefeito, não tem? O seu município tem ali autonomia, pode fazer as leis, tem autonomia sobre o seu orçamento. Então, uma característica muito importante vai ser a autonomia. O estado da mesma forma. Cada estado da federação tem as suas leis, né? Tem até a Constituição estadual. E ali tem o seu representante eleito pelo povo, o governador, que irá administrar essa situação. Então, nós temos aqui 3 também características muito importantes da federação, tá? Elizabeth, o FE eu não gostei muito. Então você lembra de FED, federação, tá? Forma de governo, FED. Aí você vai lembrar que é o FE de forma de governo e de federação. Tudo bem? Vamos colocar aqui as características então. Primeira característica dela é a autonomia. Autonomia administrativa. Você vai lembrar que aí o seu estado, o seu município, ele tem a sua organização, essa organização do poder. Perfeito? E a união indissolúvel. Elizabeth, você disse ali que um estado não pode se tornar um país. Exatamente, porque nós somos uma federação e a característica da federação é a união indissolúvel. Olha, aqui está. Isso quer dizer que, imagine só, o Rio Grande do Sul cansou de ser Brasil, agora ele quer ser um país. Pode? Não pode. Não pode porque nós somos uma federação. E como característica da federação, trazida aqui, artigo 1º, formada pela união indissolúvel. Indissolúvel, não entendi muito bem essa palavra. Sabe o café solúvel? O que acontece com o café solúvel? Aquele cafezinho que você compra, Nescafé, Nescafé, patrocina a gente. O Nescafé que você tem ali e você pega uma água, mistura, ele é solúvel. Ele é solúvel, ele se desprende, né? Ali. Agora, quando eu falo que é indissolúvel, não, senhores. Não dá. Não dá para você desprender em partes. Então, se a banca trouxer para você, e essa é uma pegadinha clássica, tá? Colocar assim, trazer o artigo 1º e colocar bonitinho. A República Federativa do Brasil é formada pela união dissolúvel. Opa! Pra cima da gente, não. É indissolúvel. Então, coloca esse I
e esse N bem grande aí para você. Enquanto você anota, eu vou tomar uma aguinha. União, então, indissolúvel. Que mais? Temos mais uma característica, que é a divisão de poderes. Olha só! Por quê? Porque não é a união que vai... Opa, Elizabeth do céu. Essa daqui ficou feia, hein, gente? Ó, vai ter redação no concurso, hein? Vamos melhorar aí a letra de vocês para não ser igual a minha. Divisão de poderes, exatamente. Nós vamos ter a divisão de poderes para que nós tenhamos um peso e contrapeso, para que um não mande mais do que o outro e acabe ali aniquilando os demais. Então, as 3 características: forma de governo, fogo na república, tá? Depois nós vamos ter que a forma de governo, federação, e aí eu sigo quem? Eu sigo o presidente, que é o sistema de governo. O nosso sistema de governo é o presidencialismo, por isso sigo o presidente, tá? Sistema de governo, presidencialismo. Fácil essa, hein? Fácil. Agora vem o regime de governo. Regime de governo. Rego, democrático, tá? Tem um mnemônico que é muito famoso entre os concurseiros, mas não é muito bonito, tá? Mas não é muito bonito. Então eu vou te pedir desculpa para já falar ele, que é assim, ó. O povo sempre toma no rego. Por quê? Porque quem detém o poder é o povo. Por isso que nós somos democráticos. O regime de governo é democrático. Por isso o povo sempre toma no rego. Rego de R-E-G-O, tá? Regime de governo, RE sendo o regime, e aí o GO de governo, você vai lembrar que é democrático, beleza? Faz uma chamada oral aí, olha para frente do espelho e pensa, qual é a forma de governo? Ah, é a república. Qual que é a forma de Estado? É a federação. E o sistema de governo? Presidencialismo. E o regime de governo? É a democracia. Show? Aprendeu? Ficou bom? Comenta aqui embaixo da aula também, para os outros alunos que vêm assistir a aula já se sentirem aí felizes, animados, né? Para ter essa interação que é muito importante, gente, porque o caminho, ele nem sempre é fácil, né? Às vezes a pessoa acabou de perder alguém, tá triste, tá chateada, e aí recebe aí abre aula e tem uma frase lá: vamos, pessoal, vamos conseguir, estamos juntos, né? Vai valer a pena. É sempre bom dar aquela animada. Ficou perfeito? Artigo 1º, então, da Constituição? Só que esse era só o caput. E olha quanta coisa você já aprendeu, hein? Caput é o que vem depois do artigo, ó. E agora nós vamos ver os fundamentos. Elizabeth, preciso decorar? Precisa, meu amor. Vai precisar sim decorar, porque cai muito. Então vamos lá. São fundamentos da nossa República Federativa do Brasil, a soberania. Nós somos um povo soberano. Isso quer dizer que nenhuma outra nação pode vir aqui e falar, vai fazer isso, vai mudar aquilo. Ah, Elizabeth, mas tem acordos comerciais, isso e aquilo. Sim, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. O que nós estamos falando é que nós temos a nossa soberania enquanto República Federativa do Brasil, né? Não pode mudar o sol e o cara falar, ô Brasil, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, nós somos uma soberania. Nós temos a soberania, ela precisa ser respeitada, porque uma vez que se perde a soberania, perde-se inclusive essa autonomia, né, de gerir o próprio país. Então, nós somos um país soberano. E isso é um fundamento da República trazido logo no artigo 1º. Soberania, SO. Cidadania, olha só, nós temos aqui como fundamento a cidadania e o exercício da cidadania, um dos grandes exemplos é exatamente exercer a cidadania por meio do voto, porque o poder emana do
povo que vai ali eleger democraticamente os seus representantes. Cidadania, SI. A dignidade da pessoa humana. Meus caros, aqui nós estamos diante de um dos fundamentos mais caros da República e que depois nós vamos vê-lo em direito constitucional, continuando, né? Nós vamos ver em direito penal, nós vamos ver no que diz respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ao Estatuto da Pessoa Idosa, porque a dignidade da pessoa humana é o mínimo existencial para você dizer que aquela pessoa é humana, é o mínimo que se precisa respeitar. Quando você tem um trabalho escravo, por exemplo, você não tem a dignidade daquela pessoa, tá? Quando você tem uma tortura, você não tem uma dignidade daquela pessoa. Então, a dignidade é um dos nossos fundamentos mais caros e aí a gente não pode esquecer dela de jeito nenhum. De dignidade da pessoa humana. Presta atenção que eu vou colocar em vermelho aqui. A banca. Gente, sério, tem umas bancas que elas são demais, né? Coloca a dignidade da pessoa jurídica. Dignidade da pessoa jurídica da empresa. Não é isso que a nossa Constituição fala. A pessoa jurídica, as empresas, elas têm sim a sua proteção, mas não é dignidade da pessoa jurídica, é dignidade da pessoa humana. Que pegadinha maldosa, né? Por isso que você tem que estar atento. Dignidade da pessoa humana. Vamos continuar. Depois, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Bonito, né? Livre iniciativa ali de você poder empreender. Nós vamos ter, além dos valores sociais aqui do trabalho, valores sociais. O Brasil, ele abomina o trabalho escravo. Então, nós temos aqui os valores sociais do trabalho. E, por último, o pluralismo político. Elizabeth, está falando de vários partidos políticos? Também, mas não só isso. É a pluralidade de ideias, é a pluralidade ali de você pensar politicamente, uma ideologia política. Por isso, meu amor, próximo almoço de domingo, que o tio lulista começar a falar, que o tio bolsonarista começar a falar, que o tio, não sei, né? O pessoal é muito polarizado, né? Começar a falar, você já vai pensar no seu concurso, você já vai pensar juridicamente, você vai olhar e não vai discutir com ele, porque a sua paz é muito maior do que isso e você está estudando para concurso. Então guarda a sua energia, você vai olhar e só vai pensar, olha lá, o tio fazendo uso da sua liberdade de expressão, que é um direito fundamental previsto no artigo 5º, e defendendo uma ideia que traz um pluralismo político, que é um fundamento da República Federativa do Brasil. Olha que coisa linda! E assim, gente, quando nós estamos estudando para concurso, tudo que você vê, você transforma como matéria do concurso, porque isso é muito bom para revisar, para lembrar, para massificar, tá? Sociediva. E os valores. E o pluralismo? Elizabeth, o que é isso? Que loucurada é essa? É um mnemônico para você nunca mais esquecer. Sociediva, plu. Sociediva, plu. Acordou, fala isso. Acordou, fala bom dia, meu amor, e sociediva, plu. Foi ao banheiro? Sociediva, plu. E é esse mnemônico que você vai lembrar dos fundamentos da República. Vou colocar bem grande aqui para você, ó. Sociediva plu são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Vencemos o artigo 1º. Que felicidade em vencer o artigo 1º. Vamos dar uma pausa na aula, respira, toma uma água, lê tudo que você escreveu aí, para que assim nós possamos continuar. Perfeito?